Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Tá? Seja bem-vindo. E dando um gancho, né, da semana passada para essa, uma das coisas que nós falamos no finalzinho da live passada foi sobre setups em padrões harmônicos. Tá? Eu vejo que o pessoal procura muito consistência, procura muito backtest longo. E hoje eu vou mostrar para vocês que se utilizar um setup base, separando padrão por padrão, quando eu falo padrão por padrão, é porque os padrões harmônicos, eles têm vários padrões, tem 23 padrões no robô Sculpt. Então, se você quiser utilizar tudo junto, se torna um pouco mais difícil de obter um resultado mais consistente, tá? Claro que se a pessoa tiver uma expertise muito boa, igual o Max, aí é diferente, porque ele já, sabe, ele já trabalha aquilo ali, vai com calma, vai na justa. Mas para vocês que estão começando, eu acho que se vocês seguirem essa linha, vai ser mais tranquilo inicializar nos padrões harmônicos, tá bom? Agora, existem alguns pontos importantes que vocês precisam ter em mente já. Quando se trabalha com padrões harmônicos, provavelmente você está querendo consistência em médio e longo prazo. Por quê? Porque padrões não se formam todo dia, padrões não se formam toda hora. Independente de que time frame que você esteja, não vai se formar um padrão harmônico agora, daqui meia hora forma outro. Não é assim, tá? Padrões harmônicos requer uma harmonia da forma como o gráfico se movimenta para que se consiga formar aquela imagem. E daí por diante, inicializar algum trader, que seja de compra ou de venda, tá bom? Lembrando que nós, da IAFX Trade, não inventamos padrões harmônicos, nada disso. Padrões harmônicos já existe, né, há anos, todos já sabem. Nós simplesmente implementamos essa análise no robô Sculpt, tá? Mas eu considero que já fizemos muito, já demos um grande passo, porque eu não conheço nenhum outro robô que tem a grandeza de parâmetros referente a padrões harmônicos igual ao nosso. Tá? E tudo código de propriedade nossa da IAFX Trade. Nada existe pronto, foi tudo criado aqui, tá bom? Então eu vou agora compartilhar a tela do MetaTrader para a gente estar falando um pouco mais sobre isso. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Já estamos aqui na tela do MetaTrader. Para quem ainda é novo e não conhece muito bem, padrões harmônicos são essas formas aqui, tá vendo? Aqui no caso, esse setup aqui que eu testei, e já deixo claro, tá pessoal, não é um setup pronto para ser utilizado. Esse setup que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu gerei ele com base em um setup base que eu vou disponibilizar para vocês na próxima semana, vídeo a vídeo, tá? Nós vamos fazer algumas séries de vídeos ensinando isso para vocês, o passo a passo. Não dá para ensinar um passo a passo em uma aula de 1 hora, tá? Então requer um pouco mais de atenção, então vamos gravar um vídeo à parte. Hoje o que eu quero apresentar para vocês é que é totalmente possível, quando você separa os padrões e começa a trabalhar cada setup um tipo de padrão, você consegue passar por 5, 10, 15, 20 anos, tá? A minha preocupação em mostrar isso para vocês hoje é porque muitas pessoas, às vezes, vêm atrás de robô sempre em busca de backtest. Né? Eu já falo que a IAFX Trade ela não vende backtest. A IAFX Trade ela não vende resultado. Ela vende uma ferramenta seguindo conceitos aonde você pode gerar setups do jeito que você quiser. Tá? Por exemplo, padrões harmônicos. Você pode chegar aqui e gerar setups conservadores, moderados, arrojados, dentro do seu perfil. E a ideia aqui hoje é mostrar que com simples setup base, você consegue otimizar. Regra 1, paciência. Ao se otimizar padrões harmônicos, você precisa ter paciência. Então, recomendação.
Não otimize na conta que você está tendo negociação. Otimize em uma conta demo à parte, no MetaTrader à parte, tá? Procure otimizar no seu computador local. Dificilmente você vai conseguir uma boa velocidade num VPS, porque senão você vai consumir muito recurso e isso fica limitado. Pelo menos eu não gosto de otimizar usando VPS, então você precisa ter esse cuidado. E para finalizar, você às vezes vai ter padrão que para concluir todo o teste, você vai levar mais do que 1, 2, 3 dias às vezes. Mas existe uma coisa boa, tá? Existe uma coisa muito interessante, é que talvez nem precise esperar todo o teste concluir. Porque quando você passa a otimizar padrão por padrão, igual aqui, eu vou mostrar um exemplo para você, carregando um setup do Gartley, tá? Um setup base onde será otimizado só ele, e o produto final dele, que será os setups que eu vou mostrar para você ali. Tá? Então, quando você otimiza somente um padrão, tipo o Gartley, por exemplo, você vai ver que você vai ter muita facilidade em gerar resultados em períodos grandes. Não tem essa de gerar 3 meses, 2 meses. Você pode gerar tanto que quiser. Tanto que eu me desafiei e gerei setup desde 2001 até hoje. Tá? E fui pior. Gerei setup no time frame M15. Tá? M15. Como eu disse, não quer dizer que esteja no M15 que você terá vários padrões durante o dia, durante a semana, nada disso, tá? Os padrões só irão se formar quando tiver que ser formados mesmo. Então, vamos lá para o MetaTrader para a gente ver. Primeiro passo, né, que eu fiz, pessoal, foi o seguinte. Um dos resultados que eu vou mostrar para você é isso aqui, ó, tá? Ele começa de 2001 e vai até o final de 2020, tá? Lembrando que eu não dei ênfase para selecionar esse setup por drawdown, nada disso, porque eu não tive muito tempo para deixar otimizando. Então, eu comecei otimizando esse setup ontem à noite e ele terminou hoje de manhã. Terminou não, né? Eu parei ele hoje de manhã para que eu pudesse pegar uma amostragem para estar apresentando para vocês. Só que eu já fiquei muito satisfeito porque eu sei que se eu deixasse todo o teste percorrer, iria surgir muitos outros resultados, até mais atraentes do que esse aqui. Tá? Então vamos lá. O que eu fiz? O Flávio simplesmente fez isso aqui, ó, para dar início na otimização. Eu peguei o meu robô Scalp, que não é o Scalp Basic, é o robô Scalp, tá? Cliquei em resetar ele, veja que ele vem com o modo padrão normalmente. A única coisa que eu fiz foi carregar. Quando eu cliquei em carregar, eu peguei o setup base dos padrões harmônicos, tá? Peguei o Gartley, tá? E cliquei em abrir. Automaticamente, o setup base, ele já me trouxe alguns parâmetros de praxe aqui, já está percentual referente à conta, tá? Lembrando, pessoal, lembrando que de hoje, de amanhã, né? Hoje não vai dar tempo, mas de amanhã até a próxima semana eu vou acabar de ajustar todo o setup base. Porque tem alguns parâmetros que eu tinha marcado, que agora eu vejo que não precisa ser marcado, mas não vou entrar em detalhes. Só estou falando que eu peguei esse setup base, que é este que eu carreguei, tá? Que já vem com os parâmetros marcados. Ele já vem aqui, ó, padrões harmônicos selecionado. Só que o grande diferencial é que lá na parte dos padrões harmônicos, tá? Lembrando que ele já está otimizando fator martingale, distância retração e tudo mais, tá? Ele já está otimizando. Só que na parte referente a padrões harmônicos, aqui ó, padrões harmônicos, eu só otimizo a parte que me interessa, que é o Gartley aqui. Tá vendo? Que, na verdade, eu só estou otimizando 3 parâmetros que eu acho de extrema importância numa otimização deste padrão aqui. Tá? Os demais vão ser a mesma linha, mas desse padrão aqui, que são a tolerância, que é importantíssimo, porque se você coloca uma tolerância exata, você vai achar muito pouco padrão. Então, a gente dá uma tolerância. Tolerância é a margem de diferença nos números daquele formato, né? Então, a gente tem uma aceitação ali de até 50%.
Veja que também a gente otimiza o profit, tá vendo? Eu começo ele de 0, vou incrementando e vou até 200, por exemplo. Lembrando que eu vou fazer alguns ajustes caso seja necessário. E padrões harmônicos, profit geométrico, que eu acho importante. A gente testa de nenhum, tá? Até o ponto C. Esses parâmetros que eu otimizo dos padrões harmônicos, automaticamente eles já me dão uma gama muito grande de possibilidades de padrões a serem formados, tá? Então, por isso que eu pensei, vou otimizar um padrão por vez, porque se eu otimizo um por vez, eu consigo pegar praticamente 100%, se não for 100%, mas 98%, 99% de todos os padrões Gartner que se formarem. Tá? Então, isso é uma vantagem. Se eu pego para otimizar tudo em um único setup, por exemplo, eu quero um setup do padrões harmônicos para o euro-dólar. E nesse setup eu já tenho utilizando o Gartner, o Butterfly, o BAT. Se eu tiver tudo junto, uma hora um padrão anula o outro, porque eu vou ter um Gartner montado aqui com ordem aberta e de repente me aparece um BAT. E eu não vou fazer nada porque eu já tenho ordem aberta, entendeu? Então, a ideia de separar os setups por padrões, ela se torna interessante porque não é obrigado você usar todos os padrões harmônicos. Porque, na verdade, nem todos os padrões harmônicos vão te dar bons resultados. Tá? E isso o próprio teste vai te mostrar. O próprio teste do otimizador vai te mostrar isso. E outro ponto importante que você precisa ter em mente é o seguinte: você não precisa ter todos prontos para começar a utilizar. O que você precisa otimizou um padrão, chegou no que você queria, entendeu que ele demora para abrir ordem, tá? É muito importante. Às vezes a pessoa pega um setup dos padrões harmônicos, coloca no gráfico, passa meia hora, no outro dia fala, Flávio, o robô não abriu ordem. Formou padrão? Não. Formou o quê? Padrão? Sabe assim? Não, então tem que formar a imagem. Enquanto não formar a imagem, que é aquela que eu mostrei no gráfico, não adianta que não irá abrir ordem. Então, você tendo essa consciência que padrões harmônicos requer paciência, você vai ver que é possível gerar setups muito interessantes, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu segui esse setup base padrão aqui, que eu utilizei, que é o setup base do Gartner, cliquei em OK e automaticamente marquei a otimização. Não se preocupem com isso aqui, porque eu vou fazer vídeos mostrando isso. Cliquei em otimização e na sequência cliquei em iniciar. Eu não vou clicar em iniciar aqui, porque o teste da otimização dos padrões, ele demora um pouco, então provavelmente vai começar a surgir resultados aqui, ó, daqui 10, 15, 20 minutos. Então não precisa, tá bom? Então eu fiz isso. Depois que começou a gerar as otimizações, eu vim na aba aqui e selecionei alguns resultados interessantes. E esses resultados são os que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar primeiro um resultado mais tranquilo, tá? Lembrando, pessoal, a minha prioridade aqui hoje não foi mostrar lucro, não foi mostrar drawdown, nada disso. É mostrar que é possível já se ter resultado de 20 anos que seja, de teste, através de padrões harmônicos, tá? Isso é que é importante. E o legal, você vai poder, por exemplo, fazer dessa forma que eu estou te mostrando, você pode pegar um único ativo que seja, o euro-dólar, por exemplo, o par que você mais gosta, pega o par que você tem mais afinidade com ele, e através disso você gera um setup de cada padrão para esse ativo, no time frame que você achar melhor, tá? Eu vi que até no M15 é possível de se gerar setups nos padrões harmônicos, e olha que eu gerei um setup nos padrões harmônicos no M15 de 2001 até hoje. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito de ter conseguido fazer isso de forma simples, não foi nada difícil, tá? E outra, vou voltar a falar, eu não esperei o teste concluir, eu esperei simplesmente 4, 5% do teste em execução pronta para eu pegar alguma amostragem ali para mostrar para vocês,
tá bom? Então eu vou resetar essa configuração aqui e vou carregar os setups que eu separei para mostrar para vocês. Setup 20 anos, padrões harmônicos, tá? Eu separei esses dois padrões aqui. Vou rodar primeiro um drawdown de 24%, tá? Ele tem um lucro menor, vou falar de novo. Eu não estou aqui fazendo setup para entregar pronto, falar, pessoal, pode todo mundo instalar e pronto. Não, eu estou mostrando para vocês que se você colocar para utilizar, você consegue gerar setups bacanas, desde que você utilize um padrão por vez, tá bom? Vou abrir esse aqui, clico em abrir, ele já carregou tudo aqui, porque ele trouxe o meu e-mail, porque o setup está sendo criado aqui, ok? E agora eu vou já olhar aqui, está tudo prontinho, clique em OK e vou mandar rodar ele aqui. Vou mandar rodar no modo não visual, porque modo visual demora. Então eu vou mandar no não visual, que eu vou desmarcar aqui para a gente ver, tá bom? Clico em iniciar. Lembrando, pessoal, que as nossas otimizações a gente usa somente a abertura de preço, tá? Então, por isso que a gente utiliza para a gente obter resultado de forma mais rápida. Como eu já disse em outras lives, o nosso robô, padrões harmônicos, cruzamento de média, não nos interessa o que acontece no meio do candle. Nós não temos robô que precisa que a candlestick aconteça do jeito que tem que ser. Não, nós trabalhamos aberturas de preço. Se o cliente quiser abrir ordem fora da abertura de preço, beleza, tranquilo. Mas o core do robô mesmo assim, ele analisa somente nas aberturas de preço, porque é mais interessante e bem mais seguro, tá bom? Vamos lá, clico em iniciar. Vamos deixar ele rodar, vai demorar um pouquinho. Deixa ele só começar a dar alguns resultados aqui. Ô Marcos. Oi, Flávio. Tem algumas perguntas já aí pro pessoal? Não, o Antônio perguntou se a FBS disponibiliza esse histórico até 2001. Esse aqui, por exemplo, foi da FBS, simplesmente clicando em ferramenta, centro de histórico, download. Eu não fiz nada diferente disso, tá bom? Só um detalhe de marcar todos os time frames, né, Flávio? Isso. Só aqui, ó, só isso. Esquece aqui, é no ouro, né? No euro-dólar que eu estou testando. Eu vim aqui e atualizei o histórico aqui normal. Tá desmarcado aqui, não sei porquê, mas o histórico está aqui, tá? Eu já fiz o download deles. Não precisei fazer nada diferente disso. Rodrigo está perguntando qual é o valor que você está testando nesse setup. O valor é de $3.000, tá? Que equivale a $30 na conta Centos, por exemplo. Claro que se com padrões harmônicos, você pode... Pegando aquela regra do 3%. Pegando aquela regra dos 3%, né, Flávio? Justamente. A pessoa tem que entender que, assim, existe uma coisa muito interessante quando se fala em gerar setup a longo prazo, que seria setup de 20 anos, seja. Quanto mais período você inclui no seu teste, mais exigente você está dizendo para o MetaTrader ser. Então, assim, o otimizador do MetaTrader vai passar todos aqueles parâmetros que você mandou neste período inteiro. Então, o teste é demorado e a mesma coisa que você precisa entender, que você como trader, quando determina que você quer setups de 10 anos, 20 anos, 5 anos, você está dizendo que quanto mais anos você quer, você está querendo mais garantia que aquilo que você está testando vai funcionar. Então, provavelmente, você vai sim ter lucros legais, tá? Só que você precisa ter um cuidado ao selecionar o setup, porque não é porque passa, tá? Não é porque passa em 20 anos que para rodar, para colocar para rodar, você pegaria, por exemplo, um setup com drawdown de 50%, 60%. Você não faria isso. Aqui eu vou mostrar para vocês um setup de 24% e um setup com 53% de drawdown. Mas como não são setups que vocês vão pegar e utilizar ali, não é para utilizar, são setups para você estudar, entender, aprender, gerar outros setups através desse, por exemplo, você vai ver que você, no seu otimizador, vai ter setups
com lucratividades próximas com drawdown bem mais baixo, porque ele vai te mostrar esses resultados, tá bom? Agora, só lembre disso. Quanto mais tempo no backtest você estipular, menor vai ser o seu lucro e o seu drawdown acaba também sendo um pouquinho maior. Não tem como você chegar e falar assim, olha, Flávio, eu quero um backtest de 10 anos com lucro de 5 a 10% ao mês e com drawdown de 10%. Aí esquece. Esquece que isso você não vai achar fácil. Se achar, vamos dizer assim, foi um achado mesmo, porque dos tempos que a gente trabalha com isso, provavelmente você vai encontrar algo no sentido assim, ó. Um backtest longo, você pode achar algo com a rentabilidade em torno de 2,5% ao mês, por aí, e um drawdown aí em torno de 18% a 20%. Provavelmente vai ser isso, tá? Claro que você pode achar mais, mas assim, eu não quero assim levantar falsas expectativas. Então a minha expectativa é uma coisa mais real. Em cima dos resultados que vocês tirarem aqui, vocês vão ver os dois setups testados em 20 anos. Um deles cobre a rentabilidade da poupança, dá acima da poupança, e o outro vocês vão ver, tá? Usando somente o padrão Gartner. Pode falar. Flávio, aproveitando, o Rodolfo está perguntando. Flávio, depois de algumas dicas de usar essa estratégia no ouro devido à sua volatilidade alta, se devido a essa volatilidade temos que ter alguma atenção especial? Olha, o cuidado que você precisa ter em mente é o seguinte, tá? Independente de volatilidade ou não, quando você passa a utilizar uma entrada forte, igual padrões harmônicos, tá? Porque primeiro que ele não vai entrar a todo momento. Segundo, ele não vai entrar em mercado muito volátil. Padrões harmônicos, você não vai ter entrada naquele momento que o pau está quebrando. Você não vai. Provavelmente o padrão se forma depois que aquilo se realiza. E se você fizer um teste legal por um período de pelo menos 3, 4, 5 anos no ouro, vamos dizer assim, e você aceitar em pegar um drawdown baixo, porque o grande problema, pessoal, independente de ouro, de euro USD, de ativos que seja, o índice, o grande problema é na hora de escolher o setup e você ir lá e escolher um setup pelo lucro e esquecer que aquele drawdown de 30% que você escolheu, por exemplo, que a gente fala, esse aqui é o máximo do máximo para quem quer ser arrojado, mas às vezes você não quer ser arrojado, às vezes você é um cara conservador, mas brilhou os olhos quando viu aquele lucro. Então, assim, muito cuidado com isso, tá? Porque eu considero conservador uma pessoa cautelosa, independente do ativo, é o menor drawdown. Então, como você está preocupado com o ouro, por exemplo, da volatilidade, você tem que gerar uma otimização igual essa que eu estou mostrando aqui, por exemplo, com o setup base dos padrões, tá? E pegar o resultado final depois, algo que esteja dentro do que você espera com o menor rebaixamento possível. Se você tiver esse cuidado, provavelmente você não vai ser surpreendido com ouro, com nada disso. Agora, se você no ouro, vamos dizer assim, vacilar e pegar um drawdown mais alto, aí sim, aí você pode colocar tudo a perder, porque aí, como a gente sempre fala, por mais que você escolha um drawdown baixo no examinador, né, por mais que você escolha um drawdown baixo no examinador, você pode, às vezes, ser surpreendido com pelo menos o dobro desse rebaixamento na vida real. Então, é o cuidado que você tem que ter. Mas eu não vejo problema de você testar uma otimização no ouro, não, tá? Porque padrões harmônicos é bem tranquilo, vai abrir poucos padrões e só vai abrir quando precisar. Aqui, pessoal, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Eu não quero que se peguem em resultado e não se peguem também em rebaixamento, mas esse aqui é um exemplo que eu peguei. Como eu deixei o teste executando só 4, 5% do geral,
Então, assim, eu tive esses dois resultados aqui interessantes, tá? Aonde você observa que ele trabalhou do dia 8/3/2001, tá vendo, pessoal? Demora a abrir ordem, nem sempre vai abrir ordem. Então, assim, você vê que tem um espaçamento aqui, ó. Ele fechou a ordem no dia 9/3, foi abrir só no dia 28, tá vendo? Então, o padrões harmônicos, ele trabalha com menos volume de ordem. Se você pegar no relatório aqui, ele teve 290 ordens em todo esse período, desde 2001 até hoje, tá? Desde 2001 até hoje, e ele manteve um rebaixamento de 24,9 e um lucro de 5 vezes aqui, ó, 5 vezes o capital inicial. Pela tabela que eu olhei hoje, a poupança dá em torno de 12%. Então, se você tivesse um robô desse aqui, um setup desse aqui já daria mais, por exemplo. Claro, né? Claro que você quer mais, é um direito. Renda variável ninguém está buscando simplesmente a poupança e mais alguma coisinha. Então, a minha recomendação é deixe testar até você ver um resultado que te agrada. Tá bom? Deixa eu só limpar essa tela aqui para a gente... Então, se vocês observarem aqui, foi um teste feito de 2001 até 2021, até a data atual, né? Eu coloco 2021 para pegar a data atual. Eu usei somente a abertura de preço no Euro USD no M15, tá? Eu fiz um teste no M15. Então, eu quis mostrar para vocês que você pode operar M15, você pode operar H1, você pode operar H4, você pode ter padrões harmônicos até no diário, se quiser. Se você tiver o histórico para testar todinho, você pode ter. Para quem busca consistência, padrões harmônicos é o que vem demonstrando maior segurança, tá? De todos os tipos de entrada que a gente tem. E essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui hoje é uma forma simples, né? Porque você vai otimizar padrão por padrão. Lembrando, pessoal, essa live aqui é gravada e eu vou deixar esses dois setups para vocês olharem. Eles já vão, tá? Eles já vão com os campos que vão ser otimizados, beleza? Já está com os campos que vão ser otimizados. E se você quiser rolar uma otimização, você pode rolar tranquilo ou pode testar novamente esse setup, pode ficar à vontade. Tá? Ele já está pronto para vocês fazerem uma otimização aí para ver se chega em alguma coisa legal aí. Tá? Ele está para otimizar só o Gartley, por exemplo. Nesse início aqui é só o Gartley, tá bom? Então eu vou disponibilizar na descrição do vídeo amanhã. Então, pessoal, esse é um setup que eu mostrei para vocês. Um lucro pequeno, tranquilo, mas um drawdown razoavelmente médio. Não é dos melhores, mas o interessante é mostrar para vocês que é possível, tá? É muito possível gerar setups de 2001 até a data atual, tá? Coisa que muitas das pessoas às vezes viam como impossível. E eu mostro aqui que não é impossível, basta ter um setup base certo, ok? Agora eu vou mostrar um resultado com outro setup, tá? É um setup mais arrojado, que provavelmente, refinando mais um pouco, eu poderia até utilizar sim, tá? Porque eu não me importo muito com isso. Mas para vocês eu não recomendo. Eu recomendo que vocês peguem esse setup e otimizem para vocês, tá bom? Eu vou clicar em carregar, 7,20 anos, e agora eu vou pegar esse aqui com 53 de drawdown, que chega em 90k, beleza? Clico em OK e vamos deixar ele rolar aqui para a gente ver. Tem mais alguma pergunta, Marcos? Tem sim. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Flávio, você acha interessante também incluir várias estratégias de padrões harmônicos no mesmo ativo, porém Pode. limitar a dar entrada em apenas um padrão quando acontecer? Sim. Sim, isso. Sim, sabe por que sim? Porque o que acontece? Provavelmente, quando se monta um Gartley, dificilmente montaria outro padrão. Tá? Dificilmente. Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro, tá bom?
O que você pode fazer por exemplo, é pegar o ativo que você mais gosta, vou repetir, você pode pegar o ativo que você mais gosta e criar um setup de padrão para cada time frame, por exemplo. Por exemplo, você pega o Euro USD M15, por exemplo, e gera um setup para ele, ok? Utiliza um capital tal para ele e gera um setup para ele com o período que você quiser. Lembrando, quanto maior o período de backtest, mais você está exigindo que o setup seja mais consistente. Então, automaticamente, o drawdown em algum momento vai ser um pouquinho maior. Aí fica a seu critério, tá? Gerou um setup para o M15, vai lá, tenta gerar um setup para o M30 ou para o H1, mesmo no Gartner. Pode ser até o Gartner que seja ou não, tá? Fica a critério seu. E depois você vai para outro tipo de padrão. Agora, se você falar para mim, não, Flávio, eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar o Gartner, vou otimizar no Euro USD, por exemplo, no M15, M30, H1 e H4. Eu vou usar o que me der maior rentabilidade com menor rebaixamento. Perfeito. Então, pega um do Gartner no time frame que você achou melhor. Coloca para rodar. Vai lá, pega um outro padrão, tipo, vou dar um exemplo aqui, o BAT, por exemplo. Tenta otimizar de novo no EURUSD, M15, M30, H1 e H4, por exemplo. Pega o melhor resultado no time frame que ele se desenvolveu melhor, gostou, deu certo, coloca para rodar. Se por acaso, depois das otimizações, você não gostou desse padrão BAT, você descarta ele, vai para o próximo padrão, entendeu? É dessa forma. O que você vai ter que entender vai dar trabalho? Dá trabalho. Mas depois que você tiver isso pronto, pensa que você vai ter uma configuração muito bacana, muito interessante. Tá? Principalmente se você seguiu as regras de 3% do capital, seguiu a regra de pegar o menor rebaixamento com o lucro que você almeja e tiver na cabeça, principalmente, pessoal, que padrões harmônicos não se formam toda hora. Se você entendeu que existe um espaçamento que você precisa respeitar, olha aqui nesse gráfico aqui, ó, ele fica dias, às vezes, sem abrir ordem. E vai ficar, é normal, tá bom? Mesmo você tendo, às vezes, vários padrões, você pode ter uma semana que você não abre nenhum. Mas na outra semana você forma 2, 3 padrão. É normal, tá bom? O Flávio Rodrigo está perguntando, 5 anos já é um tempo legal para otimizar e ter um set legal? Sim, sim, 5 anos é legal. Na verdade, tem muita gente que opera até com 2, 3 anos de teste, mas 5 anos é excelente, tá? Beleza. O Antônio está fazendo uma colocação aqui, e só para deixar um pouco, dando uma ideia de como foi criado até o Scalping Set, né, Flávio? Que a maioria das estratégias ali está rodando com padrões harmônicos, tá? O Antônio fala assim, exatamente, acho que seria bem interessante, pois como os padrões harmônicos demoram a dar a entrada, com vários padrões diferentes, otimizados no mesmo par, iria gerar muito mais entradas. Antônio, o Scalping Set basicamente foi usado dessa forma, tá? Foi montada a estratégia. Deixa eu só fazer uma colocação, Marcos. Sim. O Scalping Set, a diferença do Scalping Set para esse aqui é que o Scalping Set ele utiliza o padrão harmônico, todos os padrões em um único setup. Tá? É diferente disso que eu estou mostrando, que seria um setup para cada padrão, entendeu? Sim, Essa é a diferença. sim. Tá? Só isso. Isso aí. Beleza, aqui não tem mais perguntas. Alguém tem alguma dúvida enquanto carrega ali? Deixa eu ver aqui. O importante, pessoal, tem muita gente aqui? Deixa eu ver quantos que tem. 39, tá bom. O importante, pessoal, é você se sentir confortável com o período de teste, tá? Eu acho que se você procura, já que você procura os padrões harmônicos, né? Você está querendo algo, igual eu falei, vou repetir.
médio e longo prazo. Você não vai colocar padrões harmônicos esperando lucro amanhã, final da semana, final do mês. Não é assim. Você tem que deixar o mercado andar para que padrões se formem e o lucro aconteça. Eu acho assim, se você pegar os padrões harmônicos e combinar com pelo menos 5 a 10 anos de teste, 6 anos, 7 anos, para você ter uma melhor segurança, seria legal. Tá? Seria legal porque você passaria por momentos tensos, né? Se você olhar o mercado financeiro, já teve períodos muito tensos. Então, assim, como que se comporta um determinado padrão passando, igual eu estou mostrando aqui para você, de 2001 até hoje, né? Por exemplo. Então, ele se comportou de uma forma. Será que outro padrão, como, por exemplo, o BAT, ou que seja Ceapone, ou que seja um outro padrão, passaria também? Não sei. Aí você vai ver que tem certos tipos de padrões que não se encaixa bem naquele período. Aí talvez você precise diminuir o time frame, precisa diminuir o período de teste, aí fica a critério seu. Tá? Mas eu vou te falar que se você pega tipo um Gartner e mais uns 3 padrões top que deve ter, eu não sei te falar quais são os melhores, você vai ver na hora que fizer o teste. Se você pega uns 3 padrões bacana e diversificar aí com uns 2, 3 ativos, você vai ver que você já consegue ter uma funcionalidade muito legal, tá? Bom, esse teste que concluiu, tá? Foi em M15 também, tá? Lembrando, pessoal, eu deixei um spread de 35, tá? Porque a gente, quando você vai testar um setup longo, principalmente setup que às vezes você começa a testar ele fora do horário de pico, então às vezes o spread está mais largo ou está mais curto, então é bom você colocar um spread mais largo aqui, de 35, para garantir, tá? Eu testei de 2001 até a data atual, euro-dólar, apenas abertura de preço no M15. E ele gerou os resultados para mim aqui, tá? Ele começou no mês 8 também, vem vindo, mês 8 não, mês 3 de 2001, e vem tocando o barco aqui, tá vendo? Gerando ordem, fechando ordem. Mas o que você precisa entender, tá? É que tem momentos que a lucratividade não é tão grande assim. Você vai reparar, se você reparar a linha gráfica, tá na cara aqui, ó. Basta você analisar aqui, deixa eu marcar aqui, ó, que de um certo período a lucratividade é menor, depois ela começa a aumentar e parece que ela vai ganhando força. Não sei se é porque o mercado favorece e também o seu capital vai aumentando gradativamente, tá? Aí que você vai vendo uma grandeza de capital. Lembrando que nesses testes aqui eu optei, tá? Eu optei em utilizar lote dinâmico. Por que eu optei em utilizar lote dinâmico? Para que eu possa pegar esse setup e, se eu for um cara bem assim, detalhista, eu tentar passar ele mês a mês, entendeu? Depois do setup pronto, eu venho de 2001 até testo o mês 1, testo o mês 2, fica critério. Eu sei que tem gente que faz isso. Eu sei que tem gente que você entrega um setup para ele, o cara vai testar de mês a mês, entendeu? Então, eu procurei colocar lote dinâmico, que eu vou até compartilhar uma tela rapidinho com vocês, se vocês não se importarem. Tá? É uma tela que eu vou te mostrar o porquê que você deve tomar muito cuidado quando se otimiza com lote fixo e a diferença do lote dinâmico. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui para a gente poder falar sobre isso aqui. Tá? É uma imagem simples, mas quando você, pessoal, quando você otimiza usando lote fixo, igual aqui. Aqui eu dei um exemplo para você, começando com um capital de 3 mil, tá? Capital de 3 mil, um lote de 0,04. Se você observar bem, o lote permaneceu o mesmo, tá bom? O lote permaneceu o mesmo, o seu lucro foi aumentando, então, consequentemente, a sua margem foi aumentando. Ela foi aumentando. Então, quando você trabalha com lote fixo, você deve ter um cuidado muito importante que eu vou falar para você. Porque se você não tomar esse cuidado, a margem ela vai camuflando possíveis locais que você poderia tomar um stop.
E esse tipo de setup com lote fixo, se você não trata ele no lote, no limite capital, provavelmente, se você testar mês a mês, em algum momento você vai quebrar. Tá? Veja só, conforme seu capital aumenta, mais margem fica disponível para o robô trabalhar. Então, significa o seguinte, se aqui no comecinho aqui, ó, pessoal, ó, se nesse comecinho aqui eu estou com um lote de 0,04, veja que o meu capital seria pouco mais de $2.000 aqui, ó, tá? Então, eu teria condições bem menores do que nesse momento aqui, ó, que eu começo com um lote de 0,04, mas o meu capital é grande, então eu tenho muito mais margem para abrir lotes de atração, esperar o mercado voltar e se resolver. E aqui também, tá? Então, é esse o cuidado que você precisa ter quando se usa lote fixo, tá? Na otimização. Se você for utilizar lote fixo, você deve fazer isso aqui, ó. Recomendo limitar o limite capital em valor fixo. Por quê? Porque em qualquer momento que você estiver usando, o stop vai ser igual para todos os momentos, independente do capital que você esteja. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo para passar por um período grande, porque você está limitando o seu capital. Tá? Em contrapartida, o lote dinâmico, conforme o seu capital aumenta, o seu lote aumenta. Então, automaticamente, a proporção do lote utilizado agora, com o seu capital de 3 mil, com o lote utilizado quando o seu capital já está em 15, 20 mil, é a mesma, porque o seu lote foi incrementando. Então, eu fiz o teste usando lote dinâmico, justamente porque é um período grande, eu precisava ver uma certa valorização e uma certa segurança que lá na frente, mesmo usando um lote compatível com aquele saldo, o setup passasse tranquilamente. Tá? Então, esses foram os cuidados que eu estou tomando na utilização de setups a longo prazo, utilizando os padrões harmônicos. Tá bom? Queria mostrar isso aqui para vocês terem cuidado. Tá bom? Deixa agora eu limpar essa tela aqui e vou compartilhar o MetaTrader novamente para a gente voltar na atividade. Bom, ele gerou um resultado. Se vocês observarem aqui no gráfico, veja que o lote, tá? O lote dinâmico entrou em operação. Você vê isso aqui, ó, tá? Veja que os lotes aqui, ó, foram aumentando, tá? Eles não aumentaram muito porque eu usei uma fração do percentual de incremento aceitável, tá? Para não exagerar, porque o grande problema é as pessoas inicializar um certo setup com lote grande. Veja que aqui, ó o tamanho do lote, 0,03. Mas teve momentos aqui para frente em que o trem extrapolou, tá vendo? Ó? 3 pontos cacetada, tá vendo? 2 pontos cacetada e foi. Chegou até a 12, tá certo? Que foi o meu limite, tá bom? Então, assim, esse cuidado eu tomei para gerar uma certa segurança para vocês, porque vocês provavelmente, se forem gerar os setups, vocês precisam ter também essa segurança que se um setup foi gerado em 20 anos, ele passe em meses aqui, ou passe somente de 2010 até hoje, passe de 2020 até hoje, de 2018, entendeu? Esse cuidado, tá bom? Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês foi que esse setup aqui, por exemplo, peço que desconsidere o drawdown, tá? Mas o drawdown de 53% aqui eu acho muito, tá? Então desconsidera isso, mas a rentabilidade aqui foi legal, tá? Então eu considero que se eu deixasse todo o teste percorrer, provavelmente eu teria resultados com esse lucro próximo com um rebaixamento bem menor, tá? E eu tenho certeza que se vocês deixarem o teste correr, com certeza conseguirão também, tá bom? E o mais interessante que eu queria mostrar para vocês é isso, pessoal. É um teste sem enrolação de 2001 até hoje, utilizando um setup base muito simples, sem frescura, sem nada. Tá? Nada a esconder de vocês. Eu vou disponibilizar esse setup na gravação da live, onde vocês vão poder brincar, testar, gerar os próprios setups otimizados de vocês,
E na próxima semana começarei com as aulas mais avançadas para mostrar a otimização de 1 a 1. Tá bom? Marcos, é isso que eu queria mostrar para o pessoal. Espero que eles tenham gostado, tá? Porque não é toda hora que se vê um backtest de 20 anos. Mesmo que o lucro não seja de milhões, mas a ideia nossa é ser realista, né? Eu não acredito em backtest que comece com 3 mil e termine com 500 mil, mas dessa forma que 3 mil com 90 mil, eu sei que é possível, porque eu já fiz quase esse valor em 2, 3 meses. Tranquilo. É isso, Marcos. Bom, vamos lá. Obrigado, Flávio, por mais uma Nada. aula maravilhosa. Pedro Júnior fez uma colocação aqui, mas o Flávio já vai passar o setup base. O Lucas, nessa parte de usar o lote fixo, eu poderia conferir no backtest o rebaixamento relativo e ver o valor real e comparar com o meu capital inicial para ver o rebaixamento real comparado com o meu capital inicial? Justamente no histórico, no rebaixamento. Deixa eu ver lá. Ó, aqui no final, pessoal, aqui no final, aqui, ó, o robô, quando você manda fazer um backtest final, presta atenção aqui, pessoal, ó. Isso é importante vocês verem aqui, ó. O robô, quando você termina de fazer um backtest, ele te mostra o momento que aquilo aconteceu. Ó, tá aqui, ó. Presta atenção, ó. Vocês nunca prestaram atenção nisso aí, mas sempre que você termina um backtest, o robô te mostra o que aconteceu na real dele, tá? Então ele te fala que 29/12/2011 aconteceu um rebaixamento de menos 12.959, tá? 49%, saldo de 23 mil e pouco. Então foi em 2011, tá vendo? Ele te dá isso aqui. Então com essa informação na mão você pode ver o que aconteceu lá, tá certo? Beleza. Bom, não tem mais pergunta, a gente também estourou o horário. Tá? Queria agradecer a todo mundo, o pessoal que está iniciando agora com a gente, que adquiriu os nossos produtos. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema, pode falar comigo, pode falar com o Max, que a gente está aí para servir todos vocês, tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Agora é a hora, senão a gente já vai encerrar a live. O Flávio já deu aula e tá legal. Pessoal, gostaram da live? Digita aí nos comentários, por favor. Show de bola. Beleza, pessoal, gostou da live? Bacana. Então, pessoal, quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Flávio, Max, que está com a gente aí na equipe, a todos vocês que estão testando, os clientes, o pessoal que adquiriu agora, seja bem-vindo à família FX Trade, tá bom? Então, se o que vocês precisarem de mim, do Max, do Flávio, nós estamos aí para servir vocês, tá bom? Ótima noite, abraço para todo mundo. Flávio, Max, quer falar algo? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que esteve presente aqui, tá? Porque é muito bom ver vocês aqui com a gente, querendo aprender. Boa noite, Marcos. Tenham uma boa noite, descansem bem, tá? E até amanhã. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.